Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, graça e paz, nossa comunidade também online, que o Senhor esteja com vocês, abençoando, trazendo um dia novo, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Pai querido e santo, nós queremos te louvar, nós entramos pelas tuas portas, com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por tudo que tu fazes, pelo que tu és o Deus de amor. Tu és, Senhor, um amor personificado. O amor tem um nome, e esse nome é Jesus. Por isso, nessa manhã, nós queremos te adorar, nós queremos entronizá-lo, Senhor, neste lugar. Queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Toma, Senhor, o teu lugar. Toma o teu lugar em cada lar, em cada vida que nos assiste pela internet. Ó Pai, nessa manhã, nós possamos juntos adorarmos ao Cordeiro Santo de Deus, ao Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Rei dos Reis,
Pai, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, Senhor. Queremos te engrandecer, bendizer o teu santo nome, Senhor, por tudo que já fizeste nesse dia, por tudo que tu vais fazer, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse momento, Senhor. Traz a tua palavra, que ela caia em boa terra, Pai, nesta manhã. Senhor, abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero orar pela vida de Luiz Guilherme, que está fazendo prova. Sim, Jesus. Quero orar pela vida de Leandro, que também está fazendo prova, que eles possam lembrar de tudo aquilo que eles estudaram, Senhor, sempre com eles. Traz paz, paciência, concentração, sobretudo, Pai, discernimento para escolher, Pai, aquela resposta que será certa, para que eles possam ser bem-sucedidos naquelas provas que eles estão fazendo. Te louvo, Senhor, e te agradeço pela sua oportunidade de estar aqui mais uma vez para receber a tua palavra e que ela possa transformar o meu coração, o coração dos nossos irmãos que estão aqui, dos nossos irmãos que nos acompanham. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É importante demais, meus irmãos. Temos cuidado. Oi? Posso sim. 1 Coríntios 10, versículo 12. 2 ou 2? 12. 1 Coríntios 10, versículo 12. Como é importante nós termos cuidado, né, com a nossa vida. Vamos cuidar de muitas coisas, mas principalmente andar segundo os conselhos do Senhor, né? Aqui diz: portanto, tenham cuidado se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Lembre-se que as tentações, né, que a gente passa são as mesmas que os outros enfrentam. Então, como é importante nós termos cuidado para não cair nas armadilhas da vida, nas tentações da vida. A gente acompanha muito futebol. Eu quero falar um pouquinho sobre futebol e trazer para esta palavra, porque o Campeonato Brasileiro foi um dos campeonatos mais disputados de todos os tempos esse ano, né? E a gente viu que o nosso glorioso Botafogo, o time que eu gosto, apesar de não ser meu time de coração, ficou 31 rodadas ali como líder,
e depois deixou de ganhar 10 jogos. Então não sei o que aconteceu, mas o que as pessoas falam é que eles achavam que já tinha tudo resolvido, já tinha sido ganho, e que pela pontuação que eles tinham, pela diferença que tinha do segundo time, que era de 13 pontos, o Palmeiras era um pouco mais, que foi o campeão brasileiro, era 15 pontos, eles achavam que estava tudo ganho e começaram, isso na concepção dos comentaristas, não sei o que estou falando, né, e eu não estou aqui para julgar, mas segundo os comentaristas, eles achavam que estava ganho e começaram a esmorecer, começaram a não fazer aquilo que devia ser feito, ou seja, não fazer a coisa com afinco, com determinação, com vontade, e aí veio realmente a recuperação dos outros times, e o Palmeiras foi campeão, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode, em primeiro lugar, celebrar a vitória antes do tempo. Na verdade, a gente também não pode subestimar ninguém. A gente às vezes fica julgando a pessoa, não, eu sou melhor do que o outro. E a gente não pode deixar também o orgulho tomar conta do nosso coração. Por isso a palavra diz, tenha cuidado para que você não caia, porque você é pecador, você está nesse mundo se desviando do pecado, mas as mesmas tentações, né, que os seus irmãos têm, que você também tem, então a gente não é melhor do que outra pessoa, na verdade. Até tem um caso muito inusitado, que um jogador do Santos estava jogando no Vasco da Gama, e aí o Santos estava ganhando de 4-1, e esse jogador subiu em cima da bola e ficou fazendo brincadeira com o pessoal do Vasco, porque eles estavam disputando, para não cair os dois times. E esse achava que, como o Santos estava ganhando de 4-0, podia brincar com o Vasco da Gama, né? Um rapaz novinho, não vou falar o nome para não expor, ele subiu literalmente em cima da bola e ficou lá brincando com o pessoal, e deu uma confusão tremenda, uma falta de respeito tremenda, né? Então achou que já estava ganho e que na realidade o time dele não ia cair, quem ia cair era o Vasco da Gama, e na realidade quem caiu foi o time dele. Então, como é importante, meus irmãos, a gente não sabe entrar nessas coisas que às vezes o mundo nos provoca a entrar, que o mundo nos convida a entrar. Como é importante a gente manter a humildade e nunca achar que a gente não pode cair. Vamos pedir a Deus que eu não venha cair em tentação, que eu não venha cair nessas situações que muitas vezes eu acho que eu sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? E a humildade, ela jamais pode sair dos nossos corações. A humildade, ela tem que fazer morada permanentemente nos nossos corações. O patamar principal para uma pessoa bem-sucedida é a humildade. Eu vejo pessoas ali na Petrobras, gerentes importantes, mas pessoas humildes, que chegam lá, tratam a gente bem, sabe? Eu sempre converso com um charada do Rafael Tavares, um rapaz que tem um carro super importante lá, mas chega, conversa com a gente, bate papo. Seu Francisco, só não é uma pessoa que vocês, porque eu tenho que tratar vocês diferente, sabe? Eu trato da pessoa que faz a limpeza até o meu gerente geral, trato da mesma forma. Eu acho que a vida tem que ser assim, mas por quê? Ele não deixou o orgulho entrar no seu coração. A gente sabe que em Provérbio fala o quê? O orgulho precede a ruína e a altivez a queda. Então a humildade, ela tem que permanecer, deve permanecer nos nossos corações, para que a gente seja bem sucedido em todas as coisas. A palavra de Deus em Mateus 23:12 diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Não é verdade? Então esses rapazes que foram humilhados lá, né, de uma certa forma naquele momento, eles foram exaltados. E por incrível que pareça, o cara que fez o gol do Vasco é o cara mais baixinho que tem do Vasco, né? E estava no momento certo lá para garantir a vitória do time, não é verdade? E aí o Vasco conseguiu ficar na primeira divisão, enquanto o outro time foi a primeira vez que ele foi para a segunda divisão. Na verdade, então a gente fica comparando, né, essas coisas, o oba-oba, né? Alguém no Botafogo, um torcedor, já tinha tatuado até o Botafogo campeão na sua perna, né? Então você vê como é que a pessoa tinha tanta confiança. A confiança é muito importante. E eu vi uma coisa muito importante do técnico do Vasco, que ele dizia o seguinte: o Vasco não vai cair, mas não será fácil. Enquanto eu dizia, não, já ganhamos tudo. Você sabe que
Ser otimista é uma coisa, você não pode ser otimista em excesso. O otimismo tem que ter responsabilidade também. E eu via isso no técnico do Vasco, né? Ele dizia, nós não vamos cair, vai ser difícil. E realmente, depois de 24 rodadas, foi que ele conseguiu sair e ficou na primeira divisão. Por isso, trazendo para a nossa vida espiritual, né, e trazendo para essa palavra aqui, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado para que, né, a gente tem falado sobre a língua, que é o menor que nós temos no nosso corpo, mas ela é capaz de destruir ou de construir, de trazer vida ou trazer morte, né? Como é importante a gente pedir o controle da nossa boca, né? Coloca guarda na minha boca, né? Que as palavras dos meus lábios, meditado no meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista disse isso. E é importante que a gente vigie, sabe, o tempo inteiro. Né? Quando Moisés passou lá a sua missão para Josué, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou em Josué 1:7: tenha cuidado de fazer tudo quanto Moisés te ordenou, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo seja bem sucedido na sua vida. Então aqui nós temos um conselho maravilhoso. Se nós queremos ser bem sucedidos, se nós não queremos cair em tentação e cair em algumas áreas, nós temos que estar fazendo como Moisés determinou para Josué, como Deus determina, como Deus pede para que nós façamos. Que a gente tenha cuidado de fazer tudo quanto nesta palavra está escrito, para que tudo seja bem sucedido e que a gente não perca o foco, porque muitas vezes a gente, ao invés de estar olhando para o autor, consumador da nossa fé, que é Jesus, a gente está olhando para um lado e para o outro. A gente está, ao invés de estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, a gente está buscando o mundo. E a gente está deixando muitas vezes o orgulho tomar conta do nosso coração, ao invés da humildade ser, sabe, a tônica do nosso coração, né? Se é aquilo que a gente vai externar em todo o tempo, né? E ser humilde não é andar de chinelinho, né? De dedo, não é andar de roupa rasgada, né? É ser uma pessoa que trata as outras bem, que dá um bom dia, que é cordial, né? Ser humilde também não é deixar também as pessoas falarem tudo que quiser sobre você, você não se posicionar. E a gente pode falar tudo o que a gente quiser falar, desde que a gente sabe falar. Na verdade, porque humildade não é você se calar diante de fatos que você não concorda muitas vezes, né? Mas você pode se posicionar de uma forma humilde e dizer, eu não concordo com isso. E tem pessoas que são tão arrogantes que quando você não concorda com aquilo que eles acham certo, eles não querem mais dar amizade. Eu acho isso terrível, não dá para conviver com pessoas. Porque você tem liberdade de falar comigo e eu tenho que ter liberdade de falar com você. Porque a vida é uma via de mão dupla. Eu vou e volto, você vai e volta. Então, nós precisamos entender, né, que a humildade, ela é que a responsabilidade também. Porque a gente vai ser negligente muitas vezes, porque ser humilde é se calar o tempo inteiro, não. Ser humilde é você saber falar, se posicionar, mas tratar a pessoa dignamente. Né? Claro que tem determinadas situações que a gente vai ter que desviar o furor, e a palavra branda alivia o furor, não é verdade? Então, se a gente quer ter uma vida bem sucedida, não cair, o primeiro conselho que nós vemos aqui está escrito lá em Josué, no capítulo 1, você pode ler tudo. Medita nessa palavra de novo, a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, continua olhando para o autor, consumador da sua fé, né, que é Jesus Cristo. E outra coisa que é muito importante, meus irmãos, está escrito lá em Mateus 26, a partir do 41, se você quiser acompanhar. Mateus 26, a partir do 41. E é uma coisa que nós temos que fazer o tempo inteiro. Fala, vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês. Vigiem e orem, porque se vocês não fizerem isso, a tentação
vencerá vocês. Então, olha que conselho maravilhoso. Vigie e ore, porque senão a tentação vai vencer vocês. Pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Como é que nós fortalecemos o espírito? Em outra versão diz, né? Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o que? Fraca. Como é que nós vamos fortalecer o nosso espírito? Orando, vigiando, buscando a presença do Senhor. E aí, nós vamos nos fortalecer para que a gente não caia. Não é verdade? Porque se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não estiver atento àquilo que o Senhor está falando, a tendência, meus irmãos, é de nós cairmos. Não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Todos nós precisamos do Deus Emanuel, o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, foi prometido. Todos nós temos acesso a isso. E a gente tem falado, o Espírito Santo ele não pode apenas fazer morada dentro do seu coração, tem que se manifestar de uma forma qualquer, não, de uma forma plena, em que você realmente viva a sua vida, sabe, exalando com o perfume de Cristo, vivendo aquilo que o fruto do Espírito, quando você busca, se manifesta. O que é o fruto do Espírito? É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a bondade, a mansidão e, sobretudo, o domínio próprio. Se a gente orar e se a gente buscar, o Espírito ele fica pronto, a carne é fraca, e aí vai haver uma guerra. Lá em Gálatas, quando a gente vê o capítulo 22, né, a gente vê que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. É uma luta tremenda, na verdade, é uma luta tremenda. Mas, se você quer ser vencedor, se você não quer cair, o que você tem que fazer é buscar a presença do Espírito Santo através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, que também é importante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminhar. Como é importante a gente se alimentar desta palavra, a gente buscar e apenas não ser ouvinte desta palavra, mas ser praticante, procurar ser praticante desta palavra, falando, às vezes com palavras, mas falando também com exemplo. A gente fala mais com exemplo do que com palavras, não é verdade? A gente fala com exemplo de conduta, de dar um bom dia. Por que você é alegre desse jeito? Por que eu sou alegre? Porque eu tenho um fruto do Espírito dentro de mim, não é verdade? E ele se manifesta, e o desejo do coração do Pai é que essa luz que brilha em mim, ela possa iluminar o lugar onde eu estou, não é verdade? Não se pega uma candeia, não se pega lá uma lamparina, como a gente usava lá, e colocava debaixo de uma mesa, se colocava em cima para poder iluminar todo lugar. Então nós devemos entender que somos embaixadores do Senhor, somos sal e luz nesse mundo, somos o povo de Deus para iluminar na escuridão, para temperar aonde existe algo que precisa ser temperado, porque o sal não é para salgar, o sal é para temperar, o sal é para conservar. Então nós somos os embaixadores, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, para temperar, para dar sabor, para conservar. Verdade? Conservar uma das coisas mais difíceis que tem. Conservar uma amizade. Conservar algo que você às vezes tem na sua casa, que você precisa ter cuidado, né? O cuidado de conservar algumas coisas que você tem como relíquia. Por exemplo, eu tenho, abrindo aqui um parênteses, aqui sobre cuidado. Meu sogro é casado há 62 anos, e ele tem o ventilador que ele ganhou há 62 anos, que ele sabe conservar, né? Ele conserva o ventilador, aquele ventilador pesado, né? com aquelas ventoinhas que chama, né, Carlinhos? Hélice, sabe, pesadas demais. Ele consegue consertar a máquina de lavar. Então ele passou vários anos consertando, cuidando daquilo, sabe? Assim como alguém cuida de algo especial que gosta, nós devemos cuidar da nossa vida, do tempo do Espírito Santo, da nossa mente, sabe?
a gente tem visto aí tanta coisa sobre holístico, né, que a gente é espiritual no corpo. E é verdade, a gente tem que cuidar do nosso espírito. A primeira coisa que a gente tem que cuidar é o quê? Do nosso espírito, que é a conexão que a gente faz com o Pai. O Espírito do Senhor se conecta conosco, né? Se conecta conosco. E através disso ele traz refrigério para a nossa alma. E através do refrigério para a nossa alma, o que acontece? Os benefícios vêm para o corpo. Está tudo conectado, não é verdade, meus irmãos? Vocês não concordam comigo ou não? Amém ou não é amém? Amém, não é verdade? Se vai tudo bem com o Pai, vai tudo bem com a nossa alma. Se vai tudo bem com a nossa alma, vai tudo bem com o nosso corpo. Sabe? A receita é essa aí. E Moisés falando com Josué, olha, não se desvia nem para a esquerda. Nós temos tudo que nós precisamos para ser as pessoas mais felizes desse mundo. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos os irmãos que nos abençoam também, amém? Amém. E precisamos uns dos outros, meus irmãos. Como é maravilhoso a gente chegar aqui domingo de manhã, apesar de ter trabalhado e apesar de ter tido as lutas do dia a dia, a gente chegar e ver um povo disposto a estar trabalhando para o reino de Deus com alegria. A gente não para, vai lá, né? A Fátima chegou com a Marlene aí mais cedo, estava eu e o Carlinhos já, a pastora, né? Veio o Edmilson também, a gente estava dentro de 7 da manhã, depois as outras pessoas chegaram, né? Então a gente fica naquela, sabe, tudo organizado, e a gente aprende muito com a organização dele, né? Tudo, sabe, na hora certa, a quantidade de quentinhas, cada remessa sai daquela quantidade certa, ele tem tudo cronometrado ali na sua mente, tudo organizado na sua mente. Como é importante, né? A gente ter esse cuidado do trabalho para o Senhor. Não é verdade agora? Se a gente não cuidar dessa nossa responsabilidade de servir ao Senhor, que a palavra de Deus diz, que nós devemos fazer para o Senhor de todo o nosso coração. Fazer, sabe, com vontade. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica na cama e a gente não quer vir para cá de manhã, né, para ajudar, para trabalhar, não é verdade? Então, é muito importante, meus irmãos, que a gente se fortaleça, porque o Espírito está pronto, mas ele só vai estar pronto se a gente buscar também, sabe, a sua presença. A gente vai se fortalecer no Espírito para que a gente possa subjugar os desejos da carne. Outra coisa que é muito importante, que a gente cai sempre, e que o Senhor está falando conosco nesta manhã, é para que a gente não julgue os outros, porque à medida que a gente julga os outros, a gente será julgado também. A gente tem batido muito nessa tecla aqui na igreja, eu tenho visto muita pastora falar sobre isso, não ficar apontando o dedo, não ficar julgando, porque na mesma medida que a gente julga os outros, vamos julgar também. Por que julgamento? É tempo de nós abraçarmos, de nós acolhermos. É tempo da gente ser verdadeiramente embaixadores, filhos do Deus Altíssimo, que ao invés de excluir, inclui, que ao invés de estar carrancudo, está sorrindo. É verdade. Que ao invés de estar apontando o dedo, está abraçando, está dizendo, meu irmão, você tem chance de recomeçar. Eu tenho falado muito sobre a rota do recomeço. Não deixe para recomeçar em janeiro. Nós estamos terminando um ano. Recomece hoje. Sabe, aquilo que você não conseguiu ainda fazer, Deus é o Deus que dá várias oportunidades. Todas as vezes que você chegar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita o coração contrito, um coração confundido, um coração que está disposto a fazer, a refazer, a se refazer diante dele, a recomeçar, e não vai rejeitar. Por quê que eu falo sobre a volta do recomeço? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente fez de uma forma que não era correta. E agora nós temos a oportunidade de fazer de uma forma correta como? A palavra de Deus é bem clara. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Se eu não fiz isso antes, eu errei. Então, nós temos que entender e procurar fazer o seguinte: não, o reino de Deus e a sua justiça eu não vou abrir mão, eu vou buscar em primeiro lugar. As outras coisas eu tenho certeza que serão acrescentadas, porque tudo que o Senhor promete na sua palavra se cumpre. Bem sei que tudo
podes, e nem os teus planos serão o quê? Frustrados, não é verdade? Não serão frustrados. Então, a gente precisa ser, lutar com afinco sobre os cuidados. Inclusive vai em Romanos 12, 11, diz o seguinte: não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha que conselho maravilhoso. Aqui está dizendo o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não sejam mistos no cuidado, mas sejam o quê? Fervorosos no espírito. Assim nós vamos vencer as tentações, assim nós vamos nos fortalecer para não cairmos, assim nós vamos ficar de pé. Lá em Abacuque diz que nós devemos andar o quê? Altaneiramente, sabe, com a nossa cabeça erguida, e só com a ajuda do Senhor, com essa busca fervorosa no Senhor, é que nós vamos conseguir nos manter de pé, sem apontar dedo, sem ficar julgando o outro. Alguém um dia me disse: aquela fulana de tal não gosta de você. Irmão, não importa o que a pessoa sente por mim, o importante é eu decidir o que eu vou sentir por ela. Na nossa vida tem que ser assim. Você não vai poder agradar a todos, mas decida amar, porque foi assim que Jesus nos ensinou: ame ao seu irmão como a você mesmo. Aquilo que você quer para você, queira para o seu irmão. Sabe, eu não posso decidir o que as pessoas vão sentir por mim, mas eu posso decidir o que eu vou sentir por elas, não é verdade? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está dignificando o nome do Senhor, a gente está engrandecendo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. O Senhor se alegra quando nós fazemos isso, sabe? Quando, ao invés de eu querer o mal, mesmo que a pessoa me faça mal, eu quero bem naquela pessoa, eu procuro orar por aquela pessoa, eu procuro viver de uma forma harmoniosa com aquela pessoa. Se possível, tende paz com todos os homens. A gente precisa buscar isso, e não é fácil. Então, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se a gente for fervoroso no espírito, a gente está servindo ao Senhor muito melhor. O Senhor está se agradando de cada um de nós. Ele se agrada quando a gente é fervoroso, quando a gente não é como aquela igreja que não era morna, não era aquela igreja que era mais ou menos, né? A gente precisa ser fervoroso, a gente precisa buscar o Senhor com mais afinco. Em Provérbios 4, 23 e 25, queria que você lesse comigo aí, Provérbios 4, a gente vai ler do 23 ao 25, que é algo que a gente deve guardar com muito afinco, com muita determinação, sabe? Com muita determinação. Isso que a gente vai ler agora, a gente deve guardar, né? Inclusive nós cantamos algo que fala sobre isso. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. E aqui diz o seguinte: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade e olhe sempre para a frente, para que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Pense bem antes de qualquer passo e você andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não ande pelo caminho do mal. O que o Senhor quer que nós guardemos, sobretudo, é o que? O nosso coração, porque dele é que procede, meus irmãos, todas as coisas. Cuide bem, meus irmãos, dessa maravilha que Deus nos deu, que é o nosso coração. E aqui está de acordo totalmente com a palavra de Josué 1,7, quando nós falamos: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o Senhor, né? E aqui, acima de tudo, meu filho, acima de qualquer coisa, guarda o teu coração, porque é daqui que vai surgir todas as coisas. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio do Espírito,
Eu vou falar de amor, eu vou ser alegre, eu vou ser manso, né? Eu vou ser uma pessoa com mais longanimidade, né? Eu vou ser uma pessoa que vou ter mais domínio próprio. Se eu guardar o meu coração, eu vou ter isso. E voltando para um texto que eu tenho lido muito, que tem falado muito ao meu coração, eu sei que tem falado ao coração de vocês, quando a gente vai lá para Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, nós temos aqui uma exortação super importante, meus irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado, que é com a nossa língua, que diz o seguinte: cuidado com a língua, ela pode transformar toda a nossa vida, ela pode transformar a nossa vida numa ardente destruição e desastre. Mas nós que andamos segundo os conselhos do Senhor, vamos pedir que a gente tenha domínio próprio sobre a nossa língua, e só o Senhor para nos dar essa capacidade. A palavra, quando a gente lê lá em Tiago, diz que a gente doma cavalos, que a gente leva ele para um lado para o outro, que o piloto, ele, através de um leme, ele leva o navio para onde quer, mas nós não conseguimos dominar a nossa língua. E eu tenho pregado aqui a respeito desse tema, como é importante nós pedirmos ao Senhor essa sabedoria vinda do alto, para que a gente, olha, se cale mais, para que a gente consiga ouvir mais do que falar, e que a gente consiga dizer: não, Senhor, coloca guarda, né? Que as palavras dos meus lábios, meditando no meu coração, sejam agradáveis a Ti, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas sejam palavras que edifiquem. Como é difícil, meus irmãos, como é difícil. Às vezes a gente prega, mas quando chega ali, alguém fala alguma coisa, a gente já começa a vacilar, e a gente tem que vigiar, como nós lemos, né? Por isso, meus irmãos, um conselho: antes de qualquer coisa, ore e perdoe seu irmão. Antes de qualquer coisa. Quando a gente vai na oração, o Pai nos ensinou, Jesus nos fala assim, né? Perdoa para que você seja perdoado. Como é que eu posso estar indo ao Pai se eu não perdoo o meu irmão? Então, antes de qualquer coisa, peça perdão. E eu quero pedir perdão a vocês que estão comigo, a vocês que estão nos assistindo se eu fiz alguma coisa, e sobretudo me perdoar também, que às vezes a gente fica, sabe, achando que a gente não é merecedor do perdão de Deus, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não é verdade? Então, eu peço ao Senhor que me perdoe, em primeiro lugar. Antes de falar, nós temos que pensar muito e escutar. Isso é um conselho que a palavra de Deus nos exorta. Antes de criticar, a gente tem que ser examinado. Quando a gente vai participar da mesa do Senhor, tem um versículo que diz: o homem examine-se a si mesmo para que possa participar da mesa, né? Então é importante, antes da gente criticar, a gente examine, né? Não é ficar apontando o dedo, não é ficar julgando. Antes de ferir, sinta, porque às vezes a gente quer ferir, mas se coloque no lugar do outro. A gente não tem falado aqui simplesmente por empatia. A pastora falou outro dia, mas por compaixão e misericórdia, que vai além da empatia. É você estar realmente sentindo por a outra pessoa, está se colocando no lugar da outra pessoa. Como é difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Uma pessoa com fome, né? Hoje chegou um senhorzinho ali no final, que maravilha, viu, Carlinhos? Aquele, né, que chegou, poxa, não tem fome. A gente comentava, a fome realmente é coisa terrível, né? Sabe? Às vezes a gente tem um pão, poxa, me dá só um pãozinho aí para o meu, porque desesperado de fome, a gente encontra isso muito na cidade, né? Tem pessoas que são totalmente contra, a gente dá, que acham que eles vão se acostumar a ficar ali, mas a gente que tem coração do Senhor, a gente não consegue deixar de abençoar, sabe? Não consegue deixar de abençoar aquelas vidas. E eu acho que o Senhor, Ele quer que a gente se mantenha de pé, Ele quer que a gente se mantenha firme. Firme está o meu coração, eu cantarei, louvarei. A gente lembra de tantos louvores que falam sobre, né, a palavra de Deus, né, que fala sobre isso. A gente está firme. Firme está o meu coração. E aqui a gente viu
E acima de tudo a gente deve guardar o nosso coração, porque daqui é que procede a fonte de vida, daqui é que procede todas as coisas. E nesta manhã, a gente, cada um de nós que estamos aqui, os irmãos que estão nos assistindo lá de Redutaba, da nossa congregação, os irmãos de Redutaba, que tem gente que mora em Brasília, em São Paulo, que nos assiste, que vocês possam aceitar essa palavra, que vocês possam dizer, não, eu vou ouvir a voz do Senhor, e eu sei que eu não posso deixar o orgulho tomar conta do meu coração, eu não posso achar que está tudo ganho, porque a palavra de Deus diz para a gente não baixar as nossas armas espirituais. Eu sei, a gente não pode baixar as nossas armas, a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Então não conte vitória antes do tempo, não menospreze ninguém, não subestime, não ache que você é melhor do que os outros. Aliás, a palavra de Deus diz que você tem que considerar as pessoas melhores do que você. E nesta manhã fica essa palavra, na hora que você estiver assistindo, que você possa ouvir essa palavra, que você possa receber esta palavra no seu coração e pedir que o Espírito Santo de Deus ele transforme mais um pouquinho o seu coração nesta manhã. Esta é a palavra que o Senhor quis entregar para nós nesta manhã, entregou primeiro para mim, eu compartilhei com vocês e que vocês realmente recebam, que vocês avaliem, que vocês digam. Realmente eu tenho que ter cuidado, muito cuidado, para que eu não caia, e eu não vou cantar ou celebrar vitória antes do tempo. Não vou querer humilhar ninguém, porque eu sou pecador, eu estou suscetível a cair também, então não quero passar por essa situação, eu quero me fortalecer no Senhor. Quando eu estou fraco, eu estou forte no Senhor. Muitas vezes a gente tem uma tentação que a gente não conseguiu vencer ainda, mas hoje é dia de uma nova oportunidade para você, sabe, se fortalecer, você não cair mais naquilo que você tem caído. Amém? Pastor, você não pode orar aqui por cada um de nós, a gente vai orar, se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, que os meus pés fiquem firmes na rocha, que eu possa te buscar, que eu possa estar atento à tua voz e que eu possa fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Meus irmãos, o Jonda das Déboras, das mães que oram pelos filhos, é esse, mães de joelho e filhos de pé. Mas todos nós precisamos, para não cairmos, estar de joelhos. Todos nós. Sabe, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu oro, pastor, para que o Senhor se mantenha de pé. Mas para que nós nos mantenhamos de pé, nós precisamos estar de joelhos, dependentes do Senhor. Paulo foi acometido por um espinho na carne e ele orou ao Senhor 3 vezes, pediu que tirasse. Mas o bem que aquele espinho na carne fez a Paulo, e ele entendeu que era o propósito de Deus de não tirar, era para que ele se mantivesse humilde, dependente do Senhor. Então, queridos, nós vamos orar, que esse é o caminho, dependência. Cuide, aquele que pensa que está em pé já caiu. Pensa que já está de pé, que não precisa, como o pastor falou aqui, os times, que já estava ganho, já perdeu, já caiu. Mas quando nós nos dobramos diante do Pai, como nós cantamos, sonda-me, Senhor, e quebranta o meu coração. É Ele quem nos fortalece e nos mantém de pé. Amém? Pai querido e santo, nós queremos te louvar por essa manhã. Obrigada pela tua palavra que nos desperta para a nossa posição espiritual. Nos desperta para o nosso andar contigo. Nos desperta para que nós não venhamos cair. E para que a gente não caia, nós precisamos estar de joelhos diante de ti. Dependentes, não é uma posição física, mas é o nosso coração dependente do Senhor, confiante no Senhor, o nosso coração alinhado com o teu, o nosso coração humilde diante da tua presença, entendendo que para que nós possamos prosseguir na caminhada, precisamos estar de joelhos, dependentes, sendo instruídos, sendo orientados.
Nós temos um Deus que tem prazer, alegria em nos instruir. É o temor do Senhor que nos mantém de pé, que nos mantém no caminho estreito. É o temor ao Senhor, é a reverência, é levar Deus a sério. É assim que nós nos mantemos de pé. Não é dizendo, não, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca eu vou fazer, isso nunca, não. Mas é, Senhor, dizendo todos os dias, Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Ser propício a mim que sou pecadora. Ser propício a mim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu dependo da Tua graça. Eu preciso da Tua graça. Eu confio na Tua graça que me mantém de pé. Estarmos de pé é providência Tua. Estarmos de pé é graça Tua. É a Tua bondade, é a Tua misericórdia nos erguendo todos os dias. Então, Pai de amor, que o Senhor nos desperte, que a gente não se distraia, que a gente não confie, não se apoie no nosso próprio entendimento. Foi isso que o sábio disse. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor. Reconhece que é Deus que tem poder de nos mantermos de pé. É Deus, nos vales e nas montanhas, é o Senhor quem nos mantém de pé. Nos desertos e na abundância, é o Senhor quem nos mantém de pé. É o Senhor, é Ele. É Ele em nós a esperança da glória. Nós não podemos. Porque quando nós pensamos que estamos, nós já caímos. Então, Pai, que o Senhor nos desperte cada dia, para que nós possamos saber que sem Ti, como disse Jesus, nada nós podemos fazer. Nada. Mas contigo, Senhor, nós saltamos as muralhas. Contigo, Senhor, nós vemos os gigantes tombando. Contigo, Senhor, nós entendemos que nada é impossível. Amém. Aleluia. Então, Pai, que a cada dia o Teu Espírito Santo nos desperte para essa posição do nosso coração de quebrantamento, de estarmos dependentes, não de forma neurótica, preocupada, ansiosa, não, mas entregue, como Paulo diz, eu de boa vontade me coloco nas Tuas mãos, me deixo guiar pelo Teu Espírito, que a nossa carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas ela é forte para resistir à vontade de Deus, ela é forte, mas para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar rendidos, submissos, obedientes, não apenas ler essa palavra com amor, não, mas ler essa palavra também com o coração aberto para obedecer. Foi isso que Moisés disse ao povo: ouça, ó Israel. Ouvir Jesus é o segredo de uma vida vitoriosa. Ouvir Jesus, ouvir com o coração aberto, pronto, disposto para colocar em prática, para obedecer. É dessa forma que a gente procede. Mas ainda que, Senhor, o pastor falou aqui da rota dos recomeços, ainda que nós caiamos, Senhor, nós podemos confiar com a Tua graça. A Tua graça que ergueu Pedro, a Tua graça que não desiste de nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você está nessa condição hoje, levante os seus olhos, erga as suas mãos, receba do alto o poder que te dá para você ficar de pé. Receba do alto o perdão, confesse o seu pecado, confesse o seu orgulho, confesse a sua rebeldia, confesse e deixe o Senhor endireitar os seus caminhos. Endireita-me, Senhor. Somos tão resistentes, tão rebeldes em tantas vezes, mas
Que a cada dia, Senhor, nós possamos confiar nessa graça. Que ainda que a gente se distraia e caia, nós temos um Deus que veio para nos dar a esperança dos recomeços, a esperança do novo dia. É o sol da justiça que traz cura nas suas asas, e que o sol da justiça possa curar você, meu irmão, minha irmã, nesse novo dia, possa trazer perdão, libertação. Se você, como disse o pastor, tantas vezes é difícil você se perdoar, é difícil você dizer, puxa vida, como eu pisei na bola, como eu fui ter esse tipo de atitude, mas reconheça a graça de Deus. Se volte para Ele, que Ele está de braços abertos, Ele continua de braços abertos para nos receber, para nos curar, para nos levantar e para nos manter de pé. Então, Pai de amor, obrigada pela Tua graça que nos restaura. Obrigada pela Tua graça perdoadora. Obrigada pela Tua graça que nos recebe e nos dá a oportunidade de recomeços e de nos mantermos, ó Pai, firmes. Ajuda-nos nessa perseverança no dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos de pé, para que, confiantes no Teu amor e na Tua graça, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça um novo dia. Amém? Glória a Deus, um novo dia. Que o Senhor possa trazer paz, misericórdia sobre você, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sobre o restante dessa semana que se inicia em nome de Jesus. Amém. Nós abençoamos. Amém. Glória a Deus.